Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um programa Sons do Coração. Você já ouviu falar em terapias alternativas, terapias complementares? Pois é, saiba você aí que esse tipo de terapia já é reconhecido pelo SUS, o Sistema Único de Saúde aqui do Brasil, que até recomenda que essas terapias alternativas sejam colocadas à disposição dos pacientes nas UBSs, nos postos de saúde. Para que tudo isso? Para que esse tipo de terapia possa ser utilizada juntamente com a medicina tradicional. Que interessante isso, né, gente? E para falar sobre esse assunto, hoje a gente traz aqui a Léo, que é uma terapeuta holística com mais de 20 anos de experiência aqui em Caxias do Sul e que está lançando uma novidade muito interessante que a gente vai falar também nessa entrevista. Bem-vinda, Léo! Muito obrigada, Vivi, pelo convite. Bom poder estar aqui contigo hoje. Uma honra ter você aqui, receber você aqui no jardim da casa da Dona Renê, minha mãe. Nossa, lindo! É um astral legal aqui, né, Léo? Muito bom. As pessoas gostam daqui, né? Gosto. Não tem como não gostar, né? Não tem como não gostar. É muito lindo. Nossa, fantástico. Léo, adoro verde. Que bom. Bem-vinda. Seja acolhida. Obrigada. Vamos começar contando para o pessoal de casa como é que você iniciou nessas terapias alternativas. Foi uma busca pessoal tua também, Léo? Foi uma busca pessoal. Mas foi uma busca pessoal por estar na confusão espiritual. Não era uma confusão mental nem uma confusão emocional, mas sim eu queria entender mais a espiritualidade, né? Então eu não entendia muito o outro lado, né? O lado espiritual da coisa. Então eu ia dormir, me acordava às vezes com pesadelos, às vezes perturbada durante a noite e eu buscava isso. Só que é aquela coisa, Santo Tomé, né? Sempre procurando uma causa científica para tudo que acontecia comigo. E foi procurando, através das terapias alternativas, através do método natural, que eu fui entendendo mais o que acontecia comigo, né, a minha missão em trabalhar com a cura. E foi aí que eu comecei, então, a minha caminhada como terapeuta holística. Embora eu também já trabalhava com a cura antes de ser terapeuta, né? Trabalhava numa clínica de fisioterapia, trabalhei durante 10 anos numa clínica de fisioterapia e eu me sentia muito bem quando eu trabalhava ali naquela clínica de cura. Eu estava assim simplesmente maravilhosa, as melhores coisas da minha vida aconteceram ali, até então, né? Aconteceram quando eu estava na clínica, onde eu estava me doando para as pessoas, onde eu estava estendendo a mão, né? E eu percebi que quando eu parei de trabalhar na clínica, voltou de novo toda aquela perturbação. Mas o que tem que eu não me encaixo assim naquele quadro mais corporativo? Na época eu tinha uma empresa, né? E eu sempre agitada, sempre nervosa, estressada. Então eu comecei a entender que não era ali o meu lugar. Estava se desviando do teu propósito. Exatamente. E aí então fui conversar com uma pessoa que hoje já não faz mais o nosso plano terreno e ela me disse, não, tu tem que trabalhar com a cura, tu tem que movimentar a tua energia. Tive uma ocasião, Vivi, até não te contei. Eu fui para Balneário Camboriú na casa da minha irmã que mora lá e naquela ocasião ela estava com uma crise de nervo ciático. Eu acho que tinha pincelado um pouquinho a raiz nervosa ali e ela estava assim mancando, não conseguia caminhar. Vocês sabem como é um problema de ciático, né? Um ciático inflamado ali, dói muito. E aí ela me olhou e ela disse assim, ai, faz uma massagem em mim. Daí eu disse, tá bom. E aí ela deitou na cama mesmo de casal e eu fui fazer a massagem nela. Eu ainda não tinha o conhecimento do lado holístico, eu não tinha conhecimento de reiki, eu não tinha conhecimento das terapias alternativas, eu só tinha o conhecimento da clínica de fisioterapia que eu trabalhava, né? E nessa ocasião eu não estava mais na clínica, eu estava trabalhando na minha empresa e eu fui fazer então uma massagem de qualquer jeito nela, né? Só para aliviar um pouquinho a dor. E quando eu me posicionei para fazer a massagem nela, as minhas mãos começaram a esquentar assim, um calor, mas um calor enorme nas minhas mãos. O meu rosto assim subiu aquele calorão assim, eu estava me sentindo muito quente, mas
parecia que ia pegar fogo tudo. Eu não entendia nada, naquela época eu não entendia nada. E aí quando eu coloquei as mãos nela, quando eu coloquei as minhas mãos nela e eu comecei a massagear ela, ela deu um grito, ela fez, ai, sabe? E eu quis tentar tirar as mãos dela, mas eu não consegui naquele momento. Eu disse pra ela, fica quietinha que já vai passar. E ela, mas tá me doendo, eu disse, fica quietinha que já vai passar. Mas eu não tava fazendo força nela, não tava fazendo força nenhuma. Eu só tava acariciando, sabe? Mas as minhas mãos estavam pegando fogo. E aí tá, eu fiz a massagem, ela, quando eu disse, eu terminei. Isso durou o quê? Uns 5 minutos. Passou aquele calorão todo, passou aquele calor na mão, aquele calor no rosto, eu não quero mais fazer. Passou. Eu não tinha mais motivação para pegar nela, sabe? Eu disse, Deus, já passou. Ela só virou assim pra mim, com os olhos arregalados, com a boca aberta e disse, o que tu tem nas mãos? Eu olhei para minhas mãos e eu disse, não sei, mas que esquentou, esquentou. Fogo, falei pra ela, né? Aí, ela sentiu o calor também. Ela sentiu o calor e aquela hora que ela disse, para! Deu na coluna, sabe? Tipo, voltou pro lugar. E aí ela me perguntou o que eu tinha nas mãos. Eu disse, Deus, parece que eu tenho fogo, eu falei pra ela, né? E aí ela sentou, ela era mais espiritualizada que eu, ela trabalhava com essa questão espiritual dela, olhou pra mim e disse assim, o que tu tá esperando pra não ir fazer um curso de reiki? Menina, isso é reiki. Aí eu, reiki? Nunca tinha ouvido falar. Reiki, ela disse, ai Léo, pelo amor de Deus, vai fazer as coisas para ajudar as pessoas. Quantas vezes eu estou te falando que é para te ir, olhar isso que tu precisa. Daí, tá. Aí foi indo, as coisas se encaminharam. Aí ela disse, vai lá no Centro Espírita, vai lá no Jaderino Ramos, vai lá que tu vai ser acolhida. Tá bom. Aí eu fui no Jaderino Ramos e quando eu cheguei lá, eu cheguei com meu nenenzinho, meu filho mais caçula, o Alan, né? No colo, assim, bem bebezinho. Aí quando eu cheguei, que eu olhei, eu encontrei o seu Valdomiro, que era um senhor que trabalhava no passe do sábado lá. E depois ele veio fazer meditação comigo depois de um tempo. Aí eu encontrei o seu Valdomiro e a esposa dele, a dona Laura. Quando eu olhei para aquele senhor de cabelinho branquinho, eu desandei num choro. Sabe criança quando... Sabe a Chiquinha chorando? Eu tava que nem a Chiquinha. Eu fazia isso. Mas era um choro... Eu voltei, pai, sabe? Era uma coisa assim, voltei pra casa, sabe? Aquela emoção tomou conta de mim de uma forma. Eu não sabia explicar o que eu tava sentindo. Eu só sei que eu senti uma coisa boa demais, sabe? Eu senti um conforto, eu não consigo traduzir em palavras o sentimento, mas era muito confortante aquilo. Ver aquele senhor, entrar naquela casa, sentir aquela energia, sabe? E eu disse, eu vou começar a trabalhar aqui. E aí eu entrei, comecei a trabalhar no grupo de reiki da quinta. Eu fui lá fazer uma consulta, e aí o rapaz que me atendeu na consulta, ele disse assim pra mim, tu tem que trabalhar na energia, né? Aqui nós temos grupos de cromoterapia, aqui nós temos o reiki, nós temos a apometria. Vê qual que tu se encaixa, porque a única coisa que está faltando para ti é essa questão espiritual. Tu tem que trabalhar nessa questão espiritual, né? É se encontrar espiritualmente, encontrar o teu caminho, e depois depois as portas vão se abrir. Aí eu fui com aquilo louca para chegar o outro sábado para mim lá, né? Aí eu fui na quinta-feira, fiz uma consulta. Aí fui no outro sábado, levei meus filhos tomar o passe de fluidoterapia. E lá naquela reunião eles falaram, olha, vai ter curso de reiki dia tal. E passou batido esse curso de reiki por mim. E aí esse rapaz disse, olha, eu vou te encaminhar para te fazer um reiki. Aí o reiki voltou na minha mente. Eu disse, reiki, eu já ouvi essa palavra, mas era que a minha irmã tinha falado, mas eu não lembrava onde eu tinha ouvido a palavra do reiki. Fui fazer o reiki, fui no grupo da quinta-feira fazer o reiki. Quando eu cheguei lá na quinta-feira, aí eu entrei, eu achei tão bonito, eles vinham tudo de branco assim, com aquele incenso na mão, me incensando assim, gira pra cá, gira pra lá. Estava fazendo uma limpeza antes de entrar na sala do reiki. E aí a moça explicou na ocasião, né, foi a Mara Runoff que me atendeu. Ela disse assim, hoje é minha amigona do coração, ela veio e disse assim pra mim,
nós vamos fazer uma limpeza, que é como se fosse uma sala pré-operatória. Então nós vamos limpar vocês, o campo energético de vocês, e depois vocês vão entrar para a sala de reiki e vão fazer o reiki lá dentro. E aquilo foi me encantando, assim, eu fui me fantasiando com aquilo, sabe? Eu disse, meu Deus, que coisa mais gostosa isso. Eu tava entrando no meu mundo, assim, sabe? Eu tava extasiada. Quando eu entrei na sala, tinha 4 macas, né? E um reikiano atrás de cada maca e o outro do lado, assim, estava com um grupo de 9, 10 pessoas. E eu entrei e eu deitei na maca do Dr. Gustavo Santi, na ocasião. E aí, quando eu fui deitar, eu olhei, tinha o quadro de Saint Germain na parede. E eu olhei assim para aquele quadro, eu só vi a luz violeta subindo, assim, né? E aí eu olhei pro Dr. Gustavo e disse, quem é aquele homem? Aí ele, é o nosso governador Saint Germain, da chama violeta, me explicando, né? E eu deitei, né? E quando eu deitei, assim, que eles começaram a me aplicar reiki, o meu corpo subiu. Eu sentia que eu tava subindo. E eu não conseguia me mexer, eu tava ali. É como se eu estivesse numa sessão de hipnose. Eu só sentia o corpo subindo. Aí ele fez toda a terapia, o reiki, quando eu voltei. Aí ele disse assim pra mim. Como é que ele disse? Neste sábado vai ter um curso de reiki. Por que tu não vai fazer o curso de reiki nível 1? Eu disse, Ele disse sim. Isso foi na quinta-feira. Na sexta-feira eu fiz a inscrição, no sábado eu estava lá pronto para fazer o curso de reiki nível 1. Fiz o curso de reiki nível 1, dali 3 meses a nossa mestra veio de novo e eu fiz o estágio com eles, com o Gustavo, com o seu... E foi indo. E fui indo. E fiz aquela turma, era o Gustavo, o Iraçu, a Simone Berna, que hoje também é terapeuta, né, professora de yoga. E fiquei com aquele grupo ali. E nós fizemos um grupo tão assim amável que até hoje a gente se encontra, assim, sabe? O jantarzinho, né? Eles vão estar no lançamento, pessoal. E aí então eu fui aprofundando, fiz o curso de Reiki nível 2, paralelo já ia cursando massoterapia, entrei nesse mundo, sabe? Léo, tu tens uma história bastante vasta e muita experiência em vários cursos, né? Como é que você conseguiu, depois de uns anos, transformar esse teu dom da espiritualidade no atendimento às pessoas? Hoje você tem uma clínica, é isso? Isso. E quais são os trabalhos que você faz nessa clínica? E como é que as pessoas chegam até lá? Porque o ser humano, ele anda muito desesperado, né, Léo? Eu tenho a impressão... E a pandemia, ela acelerou muitas coisas também, né? Olha só, eu comecei uma busca incessante pelos estudos para poder entender. E um dos cursos que eu fiz foi com o meu professor Jorge Águia, é a medicina egípcia antiga. Foi 3 anos de estudos e ali, então, nós voltamos para o passado. Nós voltamos lá como os antigos sacerdotes, lá do templo de Ísis, né, templo de Hathor, aplicavam as terapias. Então ali eu comecei a cada vez me apaixonar mais pela acupuntura egípcia, então que é só apertar os pontos, né, com uma agulhinha sem ponta, nada invasivo, com toques, né? E com essas terapias é falado muito dentro da terapia, tu estuda o corpo energético, né, o corpo mental, emocional das pessoas, mas tu sempre tem que trabalhar toda a anatomia humana, a fisiologia humana, porque não existe você fazer uma terapia, não existe você fazer um curso de reiki ou um curso de apometria ou o que seja para trabalhar a questão energética do ser humano se você não conhecer a anatomia humana. Somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena, né? Exatamente. Humana, né? Temos um corpo aqui, né? Exatamente. Então, assim, por mais intuitivo que o médium seja, né, por mais sensitivo que ele seja ao tocar, ao olhar a aura da pessoa, o conhecimento dos órgãos internos ele tem que ter. E isso eu aprofundei muito dentro do curso da medicina egípcia, isso eu aprofundei no curso da massoterapia. Como eu fiz a massoterapia na SOS Corpo, primeiro tu passa por toda a anatomia, por toda a fisiologia, para depois você entrar no processo da técnica em si. Então, e eu me apaixonei muito pela anatomia humana.
eu me apaixonei tanto pela anatomia humana que tinha que fazer um trabalho, né, um TCC. E esse TCC, a escola na época, ela premiava o trabalho mais elaborado, o trabalho mais completo, mais caprichado, né? E eu fiquei em primeiro lugar. Nós estávamos em 206 pessoas. Eu fiz o trabalho, então o corpo humano tem vários sistemas, né? E eu fiz o sistema nervoso, o sistema muscular e o sistema esquelético. Então eu me dediquei com corpo, alma e coração, como se diz, né? E eu fiz um livrinho assim, dessa grossura, desse trabalho. E eu ganhei a medalha de honra, né, ao mérito, por esse trabalho ser um dos melhores. Mas eu não fiz, a minha dedicação foi porque quanto mais eu estudava o sistema nervoso central, eu ia descobrindo as doenças que ele tinha, o sistema nervoso, o sistema muscular, o sistema esquelético, e isso me fascinava muito, porque se ligava muito, por exemplo, quando a gente vai tratar uma pessoa, que ela está ligada com uma depressão, por exemplo, tá? Isso está lá no sistema nervoso e muitas vezes está conectado com o sistema emotivo, né? Então, essa conexão é que faz com que a pessoa se deprime. Então, a falta de hormônios, né? Esse desequilíbrio glandular, que vamos estudar todos os sistemas. Então, esse conhecimento do sistema é que realmente me aprofundou muito em chegar na pergunta que tu me fez, de como que eu montei um tratamento para cuidar das pessoas. Porque eu consegui entender que através da anatomia humana, dos sistemas, né, sistema muscular, né, esquelético e depois, claro, o sistema glandular, que está todo relacionado com os chakras, eu fui entendendo que os sentimentos das pessoas, né, quando as pessoas elas têm esse sentimento, elas vão jogar para algum lugar, tem que escoar. Então, qual é o que eu enxerguei todos esses estudos, tanto energético quanto dentro da anatomia humana, em tudo que eu estudei, tá? Eu cheguei à conclusão que tudo nasce no mundo das ideias, né? Que é o campo mental, como a gente chama o corpo mental. Então, muitas vezes você não entende o colocar de uma outra pessoa. Às vezes a pessoa fala uma coisa e você interpreta de outro jeito. E muitas vezes aquilo te magoa. Aquilo vira uma emoção. Aquilo vira uma emoção. O pensamento virou emoção. Exatamente. Só que o corpo emocional, né, o corpo mental, ele vai dizer assim, mas isso não me pertence, eu não sei trabalhar com emoção. E aí ele joga aquele ressentimento que a pessoa teve para o corpo emocional. Aí o corpo emocional fica remoendo, remói, né? Os rancores da vida, as mágoas da vida, a raiva, o ódio, né? Fica tudo aqui. E aí o corpo emocional diz assim, eu não quero mais saber disso, eu vou jogar pro corpo energético. Pum, e joga lá pro nosso corpo energético, pra nossa aura, nossos chakras. E aí o corpo energético olha para aquilo lá e diz assim, tá, mas eu não posso fazer nada aqui. Aonde que eu vou enfiar isso? O que eu vou fazer com isso? E ele pega e joga lá pro corpo físico. E aí quando chega no corpo físico, aí sim, chega as úlceras, chega quando a pessoa fica mais velha, por exemplo, chega o mal de Parkinson, a Alzheimer, né? Então assim, quando uma pessoa é mais nova, chega então as gastrites, né? Então isso vai levar à doença. Então é essa a conclusão que eu cheguei. E baseando-se nisso, nessa conclusão, então, quando o paciente chega no nosso consultório, a primeira coisa que eu converso com ele é sobre as ações dele, que levaram ele a chegar ali. Por que te trouxe aqui? Eu vim aqui por causa de tal motivo, então eu começo então aquela investigação, aquela anamnese, e eu vou investigando, vou conversando com ele, passo pelo corpo mental, aí eu já vou lá no emocional, já vejo como ele está dosando aquela situação, aí eu já vou dar uma mensurada no corpo energético dele, né, e olho, e depois também a gente trabalha com a biorressonância, onde a gente consegue perceber quando um órgão está bom, medir se o órgão, o aparelhinho ele vem com os órgãos todos certinho da pessoa, né? Um coração bom, um pulmão bom, um fígado bom.
Léo, então você acredita que muitas doenças elas têm isso da emoção que não foi bem digerida, que não foi... Geralmente começa num mal entendimento, né? Eu costumo dizer, né? Claro que eu tenho bastante amigos, clientes advogados, até inclusive minha sobrinha é advogada, mas eu sempre digo, se as pessoas se compreendessem, os advogados não existiriam. Porque é só a falta até os próprios advogados dizem, a gente atua porque as pessoas não conversam, elas não sabem negociar. Porque se tivesse um entendimento, né? Não haveria confronto. Não haveria confronto. Então, por que os advogados têm que atuar? Porque as pessoas não escutam, elas entendem do jeito que elas querem entender as coisas, né? Então, não deu certo. Vamos lá, vamos pegar um relacionamento afetivo, né? O casal se separou. Ficaram ali 20 anos casados, têm filhos, e aí resolveram se separar. Quando começam a namorar, eles não pedem para advogado, para casar, eles não pedem para ninguém. Simplesmente decidem casar, casam e façam a sua vida. Mas quando as coisas dão errado, aí então eu preciso de um advogado para ajustar as coisas, preciso de um terapeuta para ajustar as coisas, preciso de médico para ajustar as coisas. Então quando a pessoa quer uma coisa, ela vai lá, ela toma a decisão, ela vai lá e faz. Mas quando as coisas dão errado para ela, então ela começa a recorrer e muitas vezes achar culpado, né? Então, meu casamento não deu certo porque meu marido é culpado. Mas nunca em dizer assim, não, meu relacionamento não deu certo porque terminei, eu parei de gostar da pessoa, eu não sinto mais atração afetiva, né? Eu gosto como amigo, como pai dos meus filhos. Mas eu não gosto mais como um casamento, como um relacionamento. Mas é difícil isso, né? Principalmente quando tem bens envolvidos, né? Quando tem bens materiais. Então, eu não vou sair dessa relação, não vou deixar esse carro para ele, eu não vou sair dessa relação, não vou deixar essa casa, né? Aí a pessoa adoece. Aí a pessoa não vive. Às vezes a pessoa tem 20 anos de casamento, provavelmente ela vai ter 45, 50 anos. Mas o que eu vou fazer? Vou me separar, eu com 50 anos. Gente, nós vamos viver até os 80, vai ficar mais 30 anos de casamento infernal. Sofrendo. Eu digo, separa ou se acerta, né? Toma uma decisão correta, mas não inferniza a vida da tua esposa e a vida dos teus filhos. Porque os filhos, muitas vezes os filhos vão chegar e vão dizer, pelo amor de Deus, se separem, mas parem com isso, né? Porque os filhos hoje em dia eles estão muito na frente, né? Eles estão muito na frente, então eles olham e dizem, se vocês ficarem brigando assim, se separa. Aquela mentalidade de, eu vou ficar com ele para não brigar. Então é isso, sabe? Então as coisas acontecem no mundo mental, eu tomo minhas decisões, mas quando dá errado eu me frustro. Eu escutei uma coisa que eu achei que tu deu uma indireta para mim, eu achei que tu fez tal coisa, né? Mas é tão fácil dizer assim, Vivi, ali tu falou pra tal coisa, era uma coisa a meu respeito, tu dizendo, não, Léo, tá louco, nem tava pensando nisso. Tá, então acho que eu entendi errado. Não, meu anjo, quando eu tiver que falar as coisas, eu vou falar pra ti diretamente. Não, vou pra casa, né, vou pra casa remoendo aquilo, e aí os corpos começam, né. Esse problema não é meu, é teu. E acontece, muitas vezes, as pessoas mais antigas, né, eu vou relatar um caso da minha família. A minha avó, por exemplo, né? Ela tinha um ressentimento com o vô e quando ela estava ficando doente ali no final, porque ela guardou tanto tempo isso dentro dela, esse ressentimento, que ela começou a criar raiva dele e começa aquele relacionamento cheio de rusguinha, né? E desaforo um pro outro, né? Que quando ela morreu, né, quando ela faleceu, ela dizia assim, mas ele não me cuidou, quando eu caí do cavalo, ele não me cuidou, sabe? Então aquilo estava tão entranhado ali. E ela tinha caído do cavalo de moça? De moça. Sim. E ela, na mente dela, ela acha que ele não ligou, e ele disse para ela, não, eu fui lá, eu socorri, fiz tudo, mas a expectativa que ela tinha era outra, sabe? Então, você não pode criar expectativa com outras pessoas. Você não pode pensar que a Vivi vai fazer uma coisa que eu faço. Porque eu tenho esse pensamento, eu tenho essa ideia, né, Vivi? Vamos supor assim,
nós vamos fazer alguma coisa junto. E aí eu vou pensar, mas a Vivi, eu acho que a Vivi vai fazer isso. Mas eu não te comuniquei que eu queria que tu fizesse isso, eu não falei nada pra ti. Mas eu quero que tu adivinhe o que eu quero. Isso está muito em relacionamento, né? A mulher faz aniversário e ela quer ganhar uma cesta de café da manhã do marido. Mas ela não dá nem um toquezinho pra ele. Cafezinho de manhã, um croissant, um suquinho de laranja. Ela não dá toque nenhum pro coitado. Quer que ele adivinhe. Quer que ele adivinhe. Aí o coitado sai e começa a pensar, o que eu vou dar pra minha mulher? Porque tem roupa, tem sapato, tem isso. O que eu vou dar pra... Daí ele vai lá e come um buquê de flores e chega um buquê de flores. Ela passou o dia inteiro do aniversário dela emburrada, porque ele não mandou a cesta de café da manhã que ela esperava ganhar. Mas não deu nenhum toque pro coitado. Não facilitou. Não facilitou. Léo, muita gente deve chegar no teu consultório, né, com várias dores, sejam físicas, sejam espirituais, sejam emocionais. Nesse teu tempo todo de terapia, e aí eu vou querer usar da tua sabedoria um pouquinho para a gente dividir com o público, qual é o segredo da felicidade? Como é que a gente pode ser feliz? Porque nós todos, né, temos uma tendência forte a nos vitimarmos, a colocar a culpa no outro, a procrastinar aquilo que vai nos fazer bem, aquela decisão difícil, mas que é o caminho que a gente sabe, que o coração já avisou. Como é que a gente faz para ser mais feliz, Léo? Olha, em primeiro lugar, a procrastinação é que faz com que você já comece a tua infelicidade. Eu penso assim, né? Porque quando uma pessoa procrastina, ela vai sempre jogar na frente essa procrastinação. E o procrastinar nada mais é que o medo, é a insegurança, é a incerteza. Então, a procrastinação, eu acredito que a procrastinação, ela vem da incerteza. Eu não estou gostando do meu trabalho aqui. Vamos lá, faz de conta que eu trabalho numa mega empresa, mas eu quero ter a minha própria empresa. Quero sair daqui e montar a minha própria empresa e trabalhar só eu e uma secretária, vamos supor. Mas para isso, eu preciso dar um pontapé inicial, que é sair dessa empresa que me faz mal e começar a montar a minha empresa. Mas aí vem a insegurança. Será que eu vou vender? Será que eu vou ter cliente? Será? Então, mas aqui está seguro. Aqui eu sei que eu posso ganhar 50 mil por mês. Aqui eu ganho 5. Mas até eu chegar nos 50. Mas então eu vou ficar com meus 5 mil aqui. Então aguentando o desaforo das pessoas superiores. Tendo um horário fixo, né? Aquele horário, eu digo regrado, né? Das 7 da manhã até as 6 da tarde. Mas eu sei que eu tenho capacidade de fazer isso, mas o que me impede é o medo. Será que eu vou ter cliente para isso? Será que eu vou ter capacidade para trabalhar sozinho? Então ela já procrastinou a felicidade profissional e financeira dela. Uma pessoa está procrastinar a felicidade. Uma pessoa, ela não está mais contente no relacionamento e não quero mais. Mas eu não vou me separar do meu namorado, divorciar do marido, porque será que eu não vou ficar sozinha? Nossa, eu tenho 50 anos, quem será que vai me querer? Eu não posso ficar sozinha, eu não posso ficar sozinho. Ou se eu fico sozinho, eu já pego o primeiro que aparecer na frente. A pessoa, ela não se permite ficar sozinho por medo do abandono. E ela não entende que todo ser humano nasce sozinho, até os gêmeos, nasce um de cada vez. Nascemos sozinhos, vivemos sozinhos. Então, quando a pessoa chega no meu consultório para falar disso, eu faço as seguintes perguntas que eu vou fazer para ti. Vivi, quando você está com fome, e se eu me alimentar, eu mato a tua fome? Eu me alimentar, eu mato a tua fome? Não. Se eu estiver com muita sede, matei a tua sede? Não. Estou com o intestino cheio, preciso evacuar, vou lá no banheiro. Esvaziei o teu intestino? Não. Acho que não. Estou com sono, quero dormir. Eu vou dormir 3 horas. Satisfez o teu sono? Não.
Então, desse princípio, a gente começa a entender que as necessidades básicas do ser humano dependem exclusivamente de nós, ou de uma máquina fazendo o trabalho para nós, que seria quando uma pessoa está doente no hospital. Passando desse princípio, eu começo a entender que eu dependo exclusivamente de mim. Eu não posso comer para te alimentar. Não posso botar minha felicidade na mão do outro. Não. Eu não posso comer para te alimentar, eu não posso tomar água para te matar a tua sede, né? E assim, ó, quando tu se machuca, quando tu machucou uma perna, um braço, eu não posso fazer nada, meu amor. Eu só posso passar a mão na cabeça e aguenta que já vai passar. Porque a dor quem tá sentindo é você. Quando você rompe um relacionamento, aquela dor de alma, aquela dor de perder alguém que é avassaladora, ela é terrível, eu não vou sentir. Quem vai sentir é você. Então, quando a gente parte do princípio que quem sofre sou eu, para me se alimentar eu preciso cuidar de mim, quando eu passo desse princípio eu começo a entender que a felicidade depende das minhas ações ou não ações. Então, se eu procrastino algo, pode ter certeza que vai ficar mais para frente. Quanto mais eu procrastinar de entrar numa universidade para fazer um curso, né, ou num curso técnico, o que for, quero me especializar em tal coisa, quanto mais eu demorar para fazer aquilo, mais eu estou procrastinando a minha felicidade. E a felicidade, ela é o seguinte, é momentos, né? Eu posso estar super feliz agora, super contente, mas eu vou chegar ali fora e pode ser que venha alguma notícia desagradável em que aquela minha felicidade toda se foi. Então eu começo a entender que a gente tem momentos felizes, a gente tem momentos de aflições, a vida é feita de momentos. Aí tu junta todos esses momentos e dá então o que tu pode chamar de vida. E essa vida então, você precisa passar por aflição para saber como que você se encontra numa situação dessa. E por isso que você precisa estar com os seus hormônios tudo em dia, aí cuidando do sistema glandular, aí cuidando do campo energético, porque quando você está bem ancorada, você está firme, você sabe que se tiver uma aflição, tu sabe como resolver, porque tu se garante da tua base. Aí é que tá, Léo. Esse é um ponto bem legal que eu quero chegar contigo. Porque a gente está falando muito de espiritualidade, mas o que você está trazendo, de certa maneira, é que a espiritualidade da gente passa pelo corpo. Por um corpo feliz faz a gente estar espiritualmente mais conectado. Exatamente. A energia vai fluir melhor, então a gente começa pelo corpo. Pode ser também? Pode ser um começo? Pode ser um começo, porque quando eu começo a cuidar, o meu corpo tem que ser cuidado. Eu sempre digo, é morada do meu espírito, né? É emprestado por Deus e quando eu me for, isso fica. Porque, vamos parar para pensar, nada é nosso. Nem isso aqui é nosso. Né? Aí o meu carro, a minha casa, mas não é que teu carro, mas que tua casa, é emprestado isso aí por um tempo. Daqui a pouquinho tu se vai e o teu carro vai ficar para os teus filhos, tua casa também. Então quando a gente começa a entender que eu preciso cuidar do que é emprestado, até mesmo quando eu vou morar de aluguel, eu começo a cuidar com muito mais carinho daquela casa que está sendo emprestada para mim. Ah, esse apartamento não é meu, eu moro aqui de aluguel. Não. Esse apartamento, você está residindo aí, esse apartamento é seu, então cuida como se ele fosse seu. Essa casa de aluguel como se fosse sua. Porque a conta chega. Porque a conta chega e você está morando ali. Então você sempre tem que entender que o espaço que você está te pertence e você tem que cuidar com todo amor como se fosse seu. Uma escritura no teu nome não quer dizer que é teu. Porque daqui um pouco tu vai para a terra do nunca, né? Porque a gente nunca sabe para onde que vai. Daqui um pouquinho você vai desencarnar, você vai morrer e tudo que você diz que é teu vai ficar. A não ser que você vai fazer que nem os faraó, né? Vai fazer uma pirâmide e levar tudo. Exatamente. Léo, conta pra gente desse teu aplicativo, que é uma novidade, um aplicativo de autoterapia. Exatamente. Então assim, nessa busca toda, né, em passar o conhecimento para as pessoas, para elas se curarem, quem estuda, as pessoas dizem, tem um ditado que diz assim, que a ignorância perdoa, alguma coisa assim, né? Que a pessoa ignorante está perdoada. A gente perdoa, é ignorante. A pessoa ignorante está perdoada. Não, eu acho que se a pessoa é ignorante, ela vai continuar levando.
Então, assim, tem que desenvolver o conhecimento, a pessoa tem que se abordar de tudo que ela puder, conhecer as plantas, conhecer como é que se faz uma casa, como é que se monta uma casa, como é que se troca um pneu. Ah, mas eu sou mulher para fazer isso, não interessa, vai se encontrar um dia, tu vai se encontrar no momento de aflição e tu sabe o que fazer. Então, eu me baseando por mim, né, eu queria ser mãe. E aí eu disse, bom, para mim ser mãe eu preciso saber dirigir, eu preciso saber nadar, que eram coisas que eu não sabia ainda, né? Então eu vou fazer minha carteira de motorista, vou entrar numa escola de natação. Então tudo que eu precisei eu fiz antes de engravidar. Por quê? Porque eu pensei, eu vou ser mãe. E para mim ser mãe, eu tenho que estar pronta para tudo. Para bater e para correr. Eu me especializei em tudo que eu pude me especializar. É bem essa sensação que a gente tem mesmo. E aí, então, eu fui aprender a nadar, porque como é que eu vou levar meu filho para uma piscina se eu não sei nadar, né? Daí meu filho está lá brincando, tem que chamar o vizinho para ir lá cuidar dele. Então, é isso, sabe? Você tem que estar sempre pensando no teu futuro. Eu sempre fui de programar muito, de olhar muito. Minhas gravidezes todas, as 2 gravidezes foram programadas. Eu não, graças a Deus, tô grávida. Não aconteceu isso comigo, sabe? Tudo programadinho, tudo... deu sorte. Não. Eu me cuidei, eu sei que, mas isso aí é uma questão de sorte. Não, isso é uma questão de prestar atenção. Existe o que a gente chama de anticoncepcional, métodos, né, que você pode evitar. Isso é só cuidar, né, se não tivesse... É planejamento familiar, exatamente, né? Porque não acontece uma gravidez, foi inesperado, não. Quem está na chuva vai se molhar, né, então tudo isso faz parte da terapia de um ser humano, né. Então, quando tu chega pra mim, Vivi, tu chega pra mim cuidar de ti, eu não vou cuidar só da Vivi. Eu quero saber da tua casa, eu quero saber do teu marido, eu quero saber dos teus filhos, eu quero saber como é que tu educa os teus filhos, eu quero saber como é que tá a energia da tua casa. Porque não é só você se tratar, eu vou me tratar. Tá, mas daí tu chega lá na tua casa e aí aquela casa tá aquela bagunça. Minha terapia foi pro ralo. Então, por isso que eu fui buscando terapias em cima de terapias, técnicas em cima de técnicas, por quê? Porque eu comecei a entender que quando a Vivi chega, eu preciso lá ver a casa dela, ver como é que está a energia da casa, trabalhar o Feng Shui, né? Trabalhar toda a energização da casa. Olha só que coisa mais gostosa de estar aqui. Então, quando uma pessoa chega na tua casa, você vai se... Nossa, que delícia que está na tua casa, que maravilha. Muito bom sentir isso, sabe? Quando a pessoa chega e vê que tudo está no seu lugar, tudo está... Tá maravilhoso, né? Maravilhosamente bem. Porque tu já deve ter chegado numa casa que tu teve vontade de sair correndo, né? Começa a doer o terceiro olho aqui. Então isso aí é uma casa que está com uma vibração baixa, né? Então quando eu pego um cliente, eu quero que ele entenda tudo isso. E por isso, eu estou colocando tudo isso dentro desse aplicativo de autocura. E esse aplicativo vai poder chegar para todas as pessoas, né? Que eu acredito que quase todo mundo tem R$30 por mês para ter esse aplicativo onde você vai ter todas essas técnicas, sabe? Então, eu acredito que as pessoas estão se movimentando para ajudar os seres humanos, um ajudar o outro, né? Aquilo que nós ouvimos ontem, né? Vamos nos ajudar, né? Vamos trocar, vamos crescer, vamos se abraçar todo mundo, né? Uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Então é isso, esse aplicativo ele veio para mostrar para as pessoas que elas podem se tratar em casa, que elas podem mudar o seu jeito de pensar, que a felicidade é uma questão de planejamento, né? Que a felicidade... mas Léo, e se acontecer de tu perder uma pessoa da noite pro dia? Eu perdi a minha mãe da noite pro dia. Eu perdi o meu pai da noite pro dia. Então, as pessoas podem dizer, tá falando porque nunca perdeu nada. Perdi meu pai, perdi minha mãe. Eu não tenho mais ninguém mais velho do que eu, só tenho eu e meus irmãos. Eu sei o que é perder uma pessoa. Eu me divorciei do meu primeiro marido. Eu não estou falando da boca para fora, tudo que eu estou te contando, sabe? São tuas vivências também. São as minhas vivências. Sempre que eu for conversar contigo, eu vou conversar sobre minhas vivências, né? Então eu sei a dor de perder uma mãe. Eu sei a dor de perder um pai. Eu sei a dor de um divórcio, né? Então eu sei a dor de estar sem dinheiro, né, que muitas vezes a gente se aperta financeiramente. Eu sei muito bem o que é isso, né? Eu passei por uma falência de empresa, né? Então eu não estou falando, essa aí nunca sofreu na vida, então não sabe, não, eu sofri, só que todas essas passagens eu sempre respeitei uma coisa:
eu tenho que passar por isso, eu tenho que ter discernimento, porque eu tenho minha mãe, quando eu perdi meu pai, eu tenho minha mãe, eu era nenê, criança, né, tinha 2 anos, 3 anos, mas eu sofri a perda do pai ali, mas eu olhava minha mãe ralando dia e noite, eu ficava com uma pena dela, sabe, e eu procurava fazer o máximo possível para ajudar, então eu limpava a casa, eu fazia o cafezinho dela quando ela chegava, mãe, aqui tá teu cafezinho já, sabe, eu procurei ser a filha mais amável para ela. Quando eu estava com 25 anos, ela se foi. Para mim foi assim, ó, a perda mais significativa da minha vida, sabe? Até hoje, eu assim, dou umas pingadinhas de saudade, porque quando a gente perde é só chorando para aliviar, né? O único jeito de você aliviar a dor da saudade é chorando, então chora bastante, vai lá para baixo do chuveiro, liga o chuveiro, chora bastante, limpa o corpo por dentro e por fora. É? Choro sempre é limpeza, né? Choro sempre é limpeza. Eu vou para baixo do chuveiro, ligo o chuveiro e choro, mas choro. Sai com o nariz nem uma batata, assim, de vermelho. Mas também lava a alma, né? Tu se sente bem, revigorada depois, né? Então, assim, o importante é tu não esconder o que tu é, sabe? É tu ser natural, ser o que é. Ah, hoje deu errado alguma coisa, não precisa ficar com vergonha das pessoas, porque todo mundo passa por contratempo na vida, sabe? E quando as pessoas passarem por contratempo, tá ali para auxiliar, para ajudar, porque graças a meu bom Deus, eu sempre tive amigos do meu lado, né? Minha família, meus filhos e meu marido, sempre do meu lado, meu ex-marido também sempre do lado. Hoje a gente é amigos, né? Ele tem a vida dele, a parte da família dele, tudo, mas a gente continua sendo parceiros aonde? Na criação dos nossos filhos. Que legal. Né? Tem que ser assim. Ajeitar essas coisas, né? Exatamente, aquilo que eu estava falando no começo. Não podemos, não, me divorciei, agora vou virar inimiga. Não. Vai honrar essa história também. Honrar, né? Em nome dos teus filhos, né? Léo, você é uma pessoa muito espiritualizada, trabalha com isso, né? É o teu propósito de vida, de trabalho, de empresa. Sim. Como é que tu te religa com essa espiritualidade também? Como é que eu faço a conexão com Como é que é essa tua conexão com essa fonte, de novo? Porque eu imagino que você tem que se retroalimentar, é que nem a bateria, né, da câmera. Exato. A gente tem que botar a carregar. Como é que você faz isso? Olha só, eu não faço ritual nenhum, tá? Na minha casa eu tenho meu altarzinho ali de proteção e eu simplesmente me posiciono na postura de meditação. Eu sento ali, fecho os meus olhos, faço várias respirações e ali então eu começo a ter conexão. Eu sinto a energia, sinto meus guias falando comigo. Claro, eu acendo meu incenso, a minha velinha, meu copo de água, os 4 elementos sempre presentes no meu altar, né? Uma taça de água, o incenso, um cristal, uma ametista, né? Representando a terra. E ali eu tenho alguns objetos que me empoderam, né? Como um baúzinho com moedas, para empoderar a parte financeira. Eu tenho uma cesta com flores naturais, que é para me conectar com a sensibilidade do ser humano. Que aquela flor eu coloco no altar, coloco ali 3 dias, ela tá seca muitas vezes, né? Então, para me lembrar quanto o ser vivo é sensível. E eu faço sempre uma oração pedindo que jamais a arrogância, a soberba, sabe, a luxúria, os pecados capitais em si façam parte do meu corpo, façam parte da minha família. Procuro educar meus filhos dessa forma em que deve sempre ajudar o ser humano, nunca deixar ninguém para trás, né? Então é dessa forma. E a minha conexão é sempre através da meditação, da oração. É assim que eu me conecto. E é assim que eu sinto quando vem o perigo. Porque eu sinto o perigo vindo à distância, a galope muitas vezes. E eu só digo, gente, se proteja aí que vai estar vindo uma onda, tá vindo uma fumaça escura. E a fumaça, ela vem, ela passa. Quem eu aviso que se sustenta, tudo bem. Agora aqueles que não sabem nada, muitas vezes, né, se prejudica. Teve uma vez que eu fiz um ritual uma meditação em grupo. E eu estava ali conectada com todas as mulheres, acho que tinha umas 12 mulheres naquela ocasião. E eu disse assim, se cuidem, né?
que esse ano é o ano da gravidez. Esse ano é o ano em que a fertilidade vai estar operando a mil pelo Brasil. Todo mundo deu risada, 3 engravidaram. Opa, viu? Léo falou. Mas é a questão também, e a gente faz a conexão com a energia que está circundando a Terra naquele momento, a força planetária, a numerologia que tá redigindo tal ano, sabe? É importante isso. Que bom. Léo, para a gente finalizar o nosso bate-papo, depois eu quero que você convide as pessoas para esse teu aplicativo de novo, mas eu quero saber assim, qual é o som que habita o teu coração agora, nesse momento? Esse som da natureza aqui, ó. Esse somzinho aqui. Ó, o passarinho tá ouvindo? É estar aqui, ó, no presente, aqui, ó. É esse som, é esse momento, essa energia que está habitando o meu coração. Essa natureza divina aqui da Dona Renê. Ó. É a observação, ó. Escuta. O sininho tocando, o passarinho cantando. E isso sempre habita o meu coração. É sempre assim. É a natureza. Que legal, Léo. A gente vai encerrar o programa de hoje com a Léo, que eu quero que você faça o seu convite para a tua plataforma. Então, nós temos uma plataforma, ela se chama LSV Self Therapy. E essa plataforma ela vai te ensinar a cuidar de você. Então dá para baixar o app na Play Store e do iOS. Do iOS. O pessoal vai procurar lá na sua lojinha do app favorito aí. Exatamente. Fazer um menu degustação, Léo? Tem menu degustação em todas as terapias, tem menu. A primeira sessão, todas elas são menu de degustação. Que legal. Léo, muito obrigada. Eu que agradeço. Pela tua sabedoria que você trouxe aqui para dividir com as pessoas, de um jeito simples, didático, falando de coisas da vida da gente. E todo mundo quer ser feliz, todo mundo busca melhorar, todo mundo busca se espiritualizar mais. E é sempre bom a gente entrar em contato com aquilo que vai alimentar a nossa alma de um jeito positivo, né? Com certeza. Em nome da nossa equipe, eu quero te presentear com uma lembrança da Botânica Boutique Floral, para você levar os sons do coração contigo para muito obrigada, quanta gentileza. Muito obrigada. Gratidão, 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 que viu? Bom, obrigada de ter aqui, Léo. E os sons do coração de hoje vai ficando por aqui. Um beijo no teu coração e até a próxima. Tchau, tchau. Deus te abençoe. Tchau. Aê, garota.